Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa, o podcast de política, e começamos com isto. Ora, vamos começar com a simbólica deste gesto que tem dado tanto que falar. É que eu já começo a pensar que se calhar o Tino de Rãs que eu estive cá no podcast também é racista. Ou é supremacista branco. Não sei. A questão é, para o Tino de Rãs, do RIR, Partido RIR, isto era o símbolo de 360, em que ele passou um bom tempo no final do episódio a dizer que este era o 3, este era o 6 e isto era o 0. 360. Mas também servia para dizer que era o rir, o incluir e o reciclar. A questão é, os símbolos têm a simbólica que nós quisermos dar-lhes. Por exemplo, a suástica, que nós conhecemos tanto do partido nazi, era o símbolo da felicidade para os hindus, e ainda é. A questão é que nós usarmos o mesmo símbolo e transportámo-o para a realidade nazi, perde todo o significado. Mas também essa cruz suástica estava presente num convento onde Adolf Hitler fez parte da sua adolescência. Portanto, os símbolos valem o que valem. Isto pode ser um 0, pode ser um ok. Enfim, dizer honestamente que é tudo uma camada de fascistas e uma camada de nazis e de supremacistas brancos, acho muito limitador, acho muito redutor. Mas, parabéns, é o tipo de jornalismo que nós temos. E o público veio logo dizer que isto era supremacistas, porque isto, portanto, para quem estiver a ver no YouTube, estes dedos aqui serão um W, portanto, white, e depois, com alguma rebuscadez, isto seria um P, portanto, white power. Enfim, não acredito que essa realidade se aplique aqui a Portugal, até porque não tem lógica nenhuma estarmos a querer buscar símbolos e forçá-los a que isso funcione, única e exclusivamente porque esteve lá André Ventura. Mas já lá vamos quem é que esteve e quem é que não esteve. Começar pelo básico. O básico aqui da questão é o que é que está em causa. O que está aqui em causa é o congelamento dos salários dos polícias e também dos GNR. Tanto a polícia como o GNR fazem parte das carreiras especiais da função pública. Ou seja, são funcionários públicos, mas têm uma carreira especial. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que estão estagnados desde 2009 e desde 2009 que não há uma subida do seu salário. O problema está que o salário mínimo nacional tem vindo a aumentar. Ora, estando vindo a aumentar, o problema está no salário mínimo no início de carreira de cada um destes profissionais, em que estamos a falar à volta de 780 de salário. Ora, quando nós estamos a aumentar o salário mínimo nacional, aquilo que nós estamos a fazer é aproximar ainda mais o valor desta categoria especial. E obviamente que os funcionários, os profissionais do sistema, não gostam. Eu percebo. Há um estatuto e há tudo isso a defender e há toda uma carreira a defender. Mas a questão da segurança, como é o caso de tanto da PSP como da GNR, eles estão ali basicamente quase a morrer por nós. Não é? Portanto, tem uma função que um professor, com todo o respeito, ou alguém que está num guichê num centro de saúde, não tem. Não é? Tem uma outra obrigação que outros não têm. Cada um tem a sua importância e respeito todas as profissões como iguais. Mas estas têm um outro impacto. Têm outra vulnerabilidade, se assim quisermos dizer. Porque há uns que são mortos, outros são esbofeteados todos os dias. E depois perguntamos-nos, em quase tom histérico nas televisões, de porquê de que existe infiltração da extrema-direita nas forças policiais. É preciso recordar-vos que no início deste ano, 2019, tivemos alguém da extrema-esquerda, do Bloco de Esquerda, o Mamadou Ba, assessor do Bloco de Esquerda no Parlamento, a dizer a bosta da bófia. É que estamos a falar de alguém que tem responsabilidade política no Parlamento. Um assessor. Tem responsabilidade política. Lamento. Não gostam de ouvir isto, mas é verdade, tem responsabilidades. Portanto, têm que assumi-las como tal. E, portanto, se temos alguém da extrema-esquerda que critica a toda a hora a polícia, mas depois, quando ele próprio está quase a ser agredido, recorre à polícia, então, meus caros amigos, estamos muito, muito mal. Portanto, há um descontentamento por parte da classe. E o problema está que os GNR ficam ainda mais para trás
na progressão da carreira do que os PSP. E por isso é que nós tivemos na manifestação tanto PSP como também tivemos elementos da Guarda Nacional Republicana, o GNR. E portanto, o que é que isto é preciso dizer? É preciso dizer o seguinte: estando isto congelado, eles obviamente fazem reivindicação. O problema está depois na questão dos atos. Nós tivemos da outra vez todo aquele circo montado em que subiram as escadarias, arrancaram as pedras da calçada, tivemos quase uma reedição daquilo que foi os secos contra molhados, isto em 1989, no Terreiro do Paço, e portanto que eles próprios também, alguns elementos, não todos, mas alguns elementos foram prestar homenagem no final, portanto fazer uma vigília com velas. Não tivemos isso, felizmente. Desta vez foram colocados barras, portanto, blocos de cimento que seguram as grades que já lá estão na escadaria do Parlamento. Portanto, para se entrar no Parlamento tem que se controlar ali aquelas grades. Isto uma portinhola metálica também nas grades está para passar. É um pouco triste, sabe? É um pouco triste quando o nosso Parlamento se cerca, se fecham lá dentro. Mas é isto, a classe política. A classe política está ali fechada, e já vamos falar sobre isso mais à frente, e saber quem é que sai e quem é que não sai do Parlamento. Portanto, tivemos esta manifestação que felizmente não descambou, como foi da outra vez, na parte da violência. Porque as manifestações não têm que incluir violência. Eu sei que há muitas pessoas que vão para as manifestações para descarregar a raiva, para, enfim, não conseguem pagar uma sessão de ginásio de boxe num fit qualquer, têm que ir para manifestações. Enfim, é o que é. Agora, aquilo que é preciso perceber é também este movimento zero. Eu já aqui, não sei se recordam, se não, façam favor de voltar a ver ou ouvir esse episódio quando eu fiz sobre a greve dos caministas, portanto, das matérias perigosas. Em que eu tinha dito que o sistema de sindicalismo como estava tinha acabado. Ou seja, o sindicalismo que existia e que ainda existe, mas que vai rapidamente perder força, e está a acontecer isso ano após ano, é que os sindicatos não podem estar afetos a um partido político. Os sindicatos, nem nenhuma orientação política, os sindicatos têm que sim estar alinhados com os trabalhadores, e temos trabalhadores tanto à esquerda como trabalhadores à direita. Lamento, os trabalhadores não são todos eles de esquerda. Portanto, a luta dos trabalhadores demais, Partido Comunista, esqueçam lá isso. Aquilo que importa é o movimento zero, o que é que o zero significa. O zero significa o zero de aumento de salário, mas também o zero da eficácia sindical. Porque os sindicatos, ao longo deste tempo, desde a Troika, não foram capazes, e sobretudo nesta legislatura de 4 anos da geringonça, que era possível fazer aumento de salários, como aconteceu com outras categorias e com outras carreiras, então para que esse sindicato não tem força suficiente para fazer? Então aí temos o zero. Portanto, antes de pensarmos que é tudo o pessoal da direita, que é tudo o pessoal fascista e neonazi que anda aí pela sociedade, eu continuo a dizer, nós democratas, se nós nos achamos assim tão bons, então cabe-nos a nós fazer algo também pela sociedade. Porque os outros só crescem se nós achamos que eles cresçam. É tão simples quanto isto. Portanto, este movimento zero, sim, é um movimento inorgânico, não sabemos muito bem quem é que lá está, quem é que faz, quais são os reais propósitos e tudo mais. E depois o André Ventura usou a camisola, o que ainda ajuda mais a destoar ou não das partes. Mas a questão é esta, e foi algo que o André Ventura disse, não sei se ele ouve os podcasts ou não, mas parece que sim, que ele dizia que isto vai acabar. Este sistema de sindicalismo vai acabar. E só tem que acabar. Porque é um sindicalismo que já se provou que só está alinhado com a esquerda, só está alinhado com o Partido Comunista, no caso da CGTP, no caso da UGT está alinhado com o Partido Socialista, e portanto, quer dizer, não temos força reivindicativa, força sindical de real propósito dos trabalhadores e não de uma agenda político-partidária, não está contemplado. E por isso é muito normal que venha esta malta a fazer um movimento zero, no sentido de vamos ver se isto consegue fazer melhor do que o que está atualmente no sistema e vamos tentar lutar pelas reivindicações. E a questão é que eu vos digo, se eles conseguem realmente o aumento dos salários e tudo isso, então, meus amigos, esqueçam de facto o sindicalismo, porque já pifou.
Agora, estavas eu a dizer quem é que sai e quem é que não sai do Parlamento. Eu comecei aqui por dizer que são trabalhadores. Portanto, se são trabalhadores, a esquerda também lá devia ter estado. Mas não. Estiveram única e exclusivamente no Marquês de Pombal. Mais seguro, não é preciso estar ali a misturar com o resto do pessoal, não corremos o risco de eventualmente levarmos um enxerto de porrada, não é? Portanto, é mais seguro. Ouçam, um político não pode ter medo. Um político não pode ter medo de estar a contar com a população. Porque a partir do momento que ele assume que tem medo de estar com a população, então ele não vai conseguir falar com a população porque sabe que fez mau trabalho. É que o ponto é este. É um comportamento de perceber realmente aquilo que se anda a fazer. Não há outra explicação, amigos. Portanto, quando se faz um trabalho, bom ou mau, mas pelo menos não se tem medo da população, vai-se ao encontro. Vai-se procurar perceber onde é que está o conflito. Vai-se dialogar. É para isso que as pessoas servem. Dialogar. E, portanto, poderás-me tu dizer desse lado. Sim, mas, ó Cláudio, aquilo que acontece é que a direita sempre teve muito mais afeta dos polícias, da segurança, do que a esquerda. Tudo certo. Mas a questão é, a segurança, o polícia, o GNR, quando está numa altura de salvar quem quer que seja, não lhe vai perguntar é esquerda ou é direita. Salva a pessoa. Ponto. E, portanto, todos os partidos têm que ter um respeito por isso. Portanto, quem esteve então no Marquês de Pombal? O Bloco de Esquerda e PCP e Iniciativa Liberal. Onde é que esteve o LIVRE? A Iniciativa Liberal tem sempre aquele discurso de centro, de facto, tem um comportamento de centro, em que são a favor de umas coisas, mas depois noutras já se retraem um pouco mais. O ponto aqui está, o Bloco de Esquerda e PCP apenas estão ali no início, pois não vão estar. Quem é que os cumprimenta nas escadarias? Sai Telmo Correia, que já tinha vindo a fazer uma série de discursos no Parlamento sobre esta questão do trabalho dos polícias, portanto, nada de novo, mas desceu as escadarias e cumprimentou a primeira fila. André Ventura, pelo contrário, atira-se para a multidão, basicamente. E ainda consegue subir à carrinha para ir fazer um discurso. Ou mais, acho que ele fez mais do que um discurso. A questão é, afinal, quem tem medo de quem? Quem é que são verdadeiramente os bandidos, para citar as expressões dos manifestantes? André Ventura não tem medo nenhum de se misturar com as pessoas. Mas Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do Partido Socialista e líder parlamentar, e algo já deixou de ser secretária-geral adjunta, mas era até há bem pouco tempo, até às eleições. Portanto, agora é a líder parlamentar do PS, ou seja, é a porta-voz do PS. Prefere ficar recolhida naquilo que se chama os espaços perdidos do Parlamento, é mesmo um espaço, um corredor que se chama Passos Perdidos. Prefere ficar ali a dar uma declaração de imprensa a dizer que não se esqueçam, polícias, que temos negociação para o próximo ano. Quer dizer, o problema é agora. O problema não é daqui a 2 meses. O problema está agora. As coisas têm que ser resolvidas agora. E isto é a mesma tática, a mesma linha de negociação inicial que se teve com os sindicatos e com os movimentos todos dos caministas de matérias perigosas. A questão é, a tática 1 pode valer. Usar a mesma tática para tudo, usar no mesmo jogo, não funciona. Porque depois toda a gente sabe quais são os comportamentos que cada um tem. E, portanto, nada de novo aí. Portanto, o que dizer disto? O que dizer é muito simples. Gostaria de ter visto o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a ter coragem de ter estado ali perto dos manifestantes. Porque se ele não tem medo, se não deve nada a ninguém, usando a expressão, então pode muito bem estar ali cara a cara com os sindicatos, com os líderes, com os manifestantes. Não sei onde é que está o problema. Mas é isto. Temos uma classe política que tem medo, é refém de dogmas, de ideologias, e depois os problemas acontecem. Óbvio. Estão à espera do quê? Portanto, a minha solidariedade toda para com os polícias não é nem com o Movimento Zero, nem com o sindicato A, B ou C. É com os polícias. Ponto. É que as coisas têm que ser vistas como isto. Depois tivemos ainda, acho que um diretor do Público, Nuno Ribeiro, ou quer que seja,
a dizer que aquilo tinha sido orquestrado tudo pelo André Ventura. Se foi orquestrado ou não, não sei, mas a verdade é que ele estava ali no meio de todos e ninguém lhe fez nada. Ou seja, é muito fácil para nós etiquetarmos e os mídias etiquetarem todos aqueles que são que não interessam, que expressam uma ideia diferente daquela que os mídias querem que nós usemos todos. Aqui em Corroios há muitos grafitis espalhados em que dizia justamente é um símbolo na televisão e diz: usa a nossa consciência, é mais barato ou é mais fácil, algo assim de género. Nós não nos podemos deixar manipular pelos mídias. Temos de ter capacidade de discernir, capacidade de pensarmos por nós mesmos aquilo que nós achamos daquele momento. E, portanto, naquele momento, são protestos. André Ventura consegue lá estar porque está do lado deles. Simples. Da mesma forma que Telmo Correia, do CDS, foi lá. Portanto, se o Primeiro-Ministro, se ministros da Administração, se membros do PS, Bloco de Esquerda e PCP não têm problema nenhum, não têm medo, então força, vão. Não é? E depois também não tivemos o PAN a dizer nada. Mas é o PAN, não é? O PAN, já sabemos como é que isto funciona. Se for animais, eles estão lá. Se não for animais, o Pessoas é só para enganar o pessoal. Portanto, está concluída a análise. Não há muito mais a dizer disto. É uma luta justa. Já vos expliquei o que é que eles estão a reivindicar. Se isto não for para a frente, eles já avisaram que vão fazer dia 21 de janeiro outra manifestação. Portanto, é bom que as coisas se apressem a resolver, porque senão vamos ter outra vez luta. Nada contra, mas não é preciso estarmos a parar o trânsito para isso. E depois dar nota do apoio que os polícias tiveram ao longo do trajeto. Não só, vamos dizer, aquela claque que vinham de um lar de idosos, e vinham mesmo, não estou aqui a ser irónico nem nada, estavam lá de resto as auxiliares que tinham dito que eles queriam mostrar apoio, fizeram bem. É sempre bom ver ainda alguma atividade nesse sentido e haver reconhecimento por parte da população para com as forças de segurança. E, portanto, acho que todos nós devemos estar muito gratos, porque nós sabemos as condições más em que estes profissionais operam. E, portanto, eu sou aqui da Margem Sul e, portanto, direi que aqui na minha zona já não há tanta fama como havia anteriormente. Anteriormente, sim, reconheço que era um pouco difícil se ir à noite. Atualmente, não vejo isso. Ando 2 passeios à noite e não vejo nada de preocupante. A não ser esquadros que estão fechados porque só têm lá 2 ou 3 polícias e, portanto, aquilo não pode estar aberto com 2 ou 3 polícias. E depois não existem carros suficientes, ou os que estão têm os pneus danificados. Portanto, é preciso nós também percebermos em que estado estão as nossas forças policiais. É preciso ter segurança, é preciso termos condições, porque esta coisa de eles andarem a comprar com o seu próprio dinheiro é triste. Mas podem dizer, sim, então mas coletes. Eu não digo que toda a gente tem que usar coletes, nem todos têm que ter coletes, mas não são raras as denúncias que são feitas por os próprios polícias dizer que usam coletes que já tinham sido usados no dia anterior, em que ficaram sujos, ficaram com o suor dos outros. Malta. E depois a validade também da balística. Portanto, quer dizer, temos que perceber realmente como é que nós queremos tratar as pessoas, como é que nós queremos que elas trabalhem e se queremos que elas realmente nos protejam. Porque lamento todos os sonhadores, mas a segurança é necessária. É possível ter liberdade e é possível ter segurança. Obviamente que é sempre eu ter mais liberdade do que segurança, mas para acreditarmos que é preciso ter mais liberdade do que segurança, é preciso que nós acreditemos que a sociedade é boa e que não vai haver criminalidade. Lamento dizer-vos que o ser humano é mau. E, portanto, vamos ter que precisar sempre de um balancear entre as duas premissas. É tão simples quanto isto. Portanto, é bom ver solidariedade para com os polícias. Prestem a minha solidariedade também. Nunca tive problemas com a polícia. Portanto, eles aqui, pelo menos em Corroios, fazem um bom trabalho. Se mais podiam fazer, podiam. Mas, se não me engano, só existem 3, 4 carros da polícia. Corroios é a segunda maior vila do país, a seguir a Algueirão e Martins. Portanto, com
é preciso ter muito controle das coisas. Temos duas zonas aqui problemáticas, Santa Marta e Miratejo, que alguns conhecerão. Aliás, se vocês forem fazer o exercício de ir à Wikipédia e escreverem Miratejo, vai-vos dar lá na tradução, na descrição inglesa, que Miratejo pode ser comparado ao Bronx, nos Estados Unidos. Portanto, eu acho um pouco rebuscado. Já foi assim um bocadinho mais. Atualmente já não tanto. Portanto, esta análise feita, espero que tenham percebido os pontos, perceber onde é que está certo, o que é que está errado, o que é que está realmente a acontecer. E este símbolo assim, para quem está a ver no YouTube, estou a fazer o símbolo do ok, ou do zero, ou supremacia branca. Deixem-se disso. A sério. Não vale a pena. Porque isso é a forma mais fácil de tentar descredibilizar alguém, é colocar rótulos, colocar símbolos nas partes. Já vos disse. Cruz suástica tem o significado que todos nós lhe quisermos dar. Há um significado que consegue ser mais forte no sentido de ficar na retina. Sim, consegue. Mas a questão é que nós não estamos nos Estados Unidos. Okay? Os movimentos migram, os movimentos andam de um lado para o outro, sim. Mas acho que é muito rebuscado falarmos disso. A sério, acho que não vale a pena. Porque é redutor. Porque senão, volto a dizer, o Tim de Reis então é um supremacista branco. O próprio símbolo da campanha dele foi assim. E na altura ninguém falou. Porquê? Porque é o Tino, não interessa a ninguém, por assim dizer. E essa é a mensagem que os mídias querem trazer. O Tino. O Tino é um tolo, o Tino não vai ser eleito, portanto deixa-o fazer o símbolo à vontade. Todos temos o tratamento igual. Enquanto não perceberem isso, continuam a fazer um péssimo jornalismo que fazem. Depois admiram-se que apareçam personagens como o Donald Trump, que dizem que os jornalistas são os inimigos do povo. Fiquem a pensar. E, portanto, enquanto ficam a pensar, não se esqueçam de subscrever, deixar o like, seguir nas redes sociais. Vocês nas redes sociais pediram, 85% de vocês pediram para que fizesse este episódio. Aqui estou eu a fazer. E amanhã, sim, amanhã vai haver episódio do Chile. Chile, Bolívia e Brasil. E Argentina também. 4 países onde vamos falar do que é que tem acontecido na esfera política. E, portanto, eu peço imensa desculpa, que eu sei que lancei um teaser a dizer que havia o episódio 166 seria sobre a Bolívia. Lamento, já não vai ser o 166, vai ser o 167. Portanto, 2 episódios em 2 dias. Obrigado por estarem desse lado. Continuem por aí e já sabem, até lá tenham boas conversas.